E aí, com isso também, eu vou alterar a data dos questionários, né? Para poder, que estava, acho que estava dia 23, o segundo, eu vou colocar ele para o dia da prova também, para poder, como fiz com os outros, certo? Bom, então deixa eu compartilhar a apresentação. Ok, então vamos nós. Conseguiram tentar aquelas questões? Eu não consegui não, professor. Não, falando a verdade mesmo, eu vou fazer só no final de semana porque estou trabalhando também, aí não deu para fazer não. Sim, tá certo. Bom, mas vamos lá. Eu imaginava que, pelo tempo, o problema desse semestre muito corrido, eu já dei disciplina de férias nas antiguidades aí da ECT, né? O problema é sempre esse negócio, isso, no outro sábado, dia 25 é a terceira prova, certo? Então, esse semestre corridos assim é ruim porque realmente, de um dia para o outro, é muito difícil de você ter essa, dá tempo, né, de estudar e colocar as coisas em dia. Eu meio que fui habituado a isso já no ensino básico lá, porque quando eu fazia ensino da quarta série em diante, eu estudei colégio militar. Então, terminava a aula, o professor deixava, pessoal, tem 3 exercícios para vocês entregar amanhã. E quando o cara chegava em casa, era 3, cada um de A a Z, sabe? Então, a gente, várias vezes eu ia dormir tarde, acordava de madrugada para poder. Minha mãe me acordava, né? Que eu não me acordava sozinha, não. Criança não se acorda sozinha, não. Ele Mas tem que eu deixar a ficava, eu cama ficava. arrumadinha. Era, exatamente. Não, colégio militar, assim, muita gente reclama de colégio militar, não sei o que e tal, mas se eu tenho disciplina hoje, eu aprendi lá. Aprendi no colégio militar. Eu acho que todo mundo tinha que ter um momento assim que vivenciasse isso para poder ter disciplina. Não é só a disciplina que eu falo, é a disciplina você mesmo. Não é a disciplina de dizer que obedece a alguém, sabe? É uma disciplina com você mesmo, saber se disciplinar. Bom, mas vamos lá. Então, participando aqui da nossa resolução. Olha só, o exercício diz o seguinte: um viscosímetro simples e preciso, né? Deixa eu autorizar aqui. Matheus. Bom dia, Matheus. O viscosímetro simples e preciso pode ser feito com um tubo capilar, né? Vocês sabem o que é um tubo capilar, aquele tubo bem fininho, né? Diâmetro bem pequenininho. Se a vazão em volume e a queda de pressão forem medidas e a geometria do tubo for conhecida, a viscosidade de um fluido newtoniano pode ser calculada a partir da equação de Poisson, aquela equação que a gente mostrou, Hagen-Poisson. Um teste de um dado líquido forneceu o seguinte conjunto de informações: vazão, comprimento, diâmetro, queda de pressão. Ele pede para estimar a viscosidade do fluido, certo? Veja que nesse problema ele não deu a densidade do fluido. Eu precisaria da densidade para determinar o número de Reynolds e saber que seu escoamento é laminar. Porém, ele já disse aqui que é para usar a equação de Poisson. Então, não preciso nem verificar se ele se esse número de Reynolds é menor que 2100, certo? Eu posso simplesmente aplicar direto a equação de Hagen-Poisson. Então, eu vou aqui pegar a nossa querida equação, tá? Então, olha só, essa é a equação, e eu quero calcular μ. Então, eu vou isolar μ, né? Aqui, ó, x, Ctrl V, e aqui eu vou só acrescentar, opa, vou só acrescentar o Q, né? Bom, aí, agora é só vou pegar os valores lá, né? E substituir. Veja que é uma questão realmente de aplicação direta, não tem. Então, I, certo? Diâmetro vai ser elevado à quarta. Aí eu vou lá no problema e vejo, ó, o meu diâmetro é 0,50 milímetros. Então é 0,50 vezes 10 a menos 3, né? Então vai ser 0,0005,
certo? Você pode escrever 5 vezes 10 a menos 3, não tem problema. Elevado à quarta, né? Vezes ΔP. ΔP é megapascal, 1 megapascal, certo? Então, eu tenho aqui 1 vezes 10 à sexta, né? Então, vou escrever aqui 1 milhão, colocar os zeros para os pontos, né? 1 milhão, que é 10 à sexta. Vou autorizar aqui a entrada. Tá? Dividido por 128, né? Vezes o Q. O Q é 880 milímetros cúbicos por segundo. Só que eu preciso transformar para metro cúbico. 1 milímetro cúbico é 10 a menos 3 metro cúbico, não é isso? Dez a menos 9, né? Menos 9. Porque milímetro é 10 a menos 3, eu elevo ao cubo, aí vai dar 10 a menos 9, certo? Então, vezes 10 a menos 9, né? Menos 9, vezes o L, vezes o L, deixa eu ver, acho que alguém está pedindo para entrar aqui. O L, que é 1 metro, certo? Então, o viscosímetro tem 1 metro, ok? Então, aqui agora é só jogar os valores na calculadora, né? Cadê aqui? Calculadora. Então, você vai ter 0,0005x à quarta vezes π vezes 6 dividido por 128 vezes 10 a nona, dá 1,53. 1,50. Se tiver errado aí, foi só questão de cálculo, tá? Quilograma por metro vezes segundo. Certo? Ou Newton vezes segundo por metro ao quadrado. A unidade, se você fizer transformar Newton, né, quilograma vezes metro segundo ao quadrado, você vai ver que dá a mesma coisa aqui, certo? Então, essa é a viscosidade desse fluido. Eu não errei nada nas contas, aqui eu não coloquei nenhum número errado, ok? Mas o procedimento de solução é esse. Alguma dúvida? Esse é bem tranquilo, né? Aplicação direta. E por que é que eu pude aplicar direto sem verificar o número de Reynolds? Porque trata-se, ele já diz no problema, que trata-se do uso da equação de Poisson, Hagen-Poisson, que é aquela equação que relaciona vazão, queda de pressão, diâmetro, viscosidade e comprimento, certo? Para escoamento laminar. Essa aqui só é válida para escoamento laminar, tá? Então, vamos em frente. Esse outro problema aqui, inclusive, já foi questão de prova, né? Um medicamento líquido com a viscosidade e a massa específica da água deve ser administrado através de uma agulha hipodérmica. O diâmetro interno da agulha é 0,25 milímetros e seu comprimento 50 milímetros. Sabendo que em valores de Reynolds até 2.300 o escoamento é laminar, determine, primeiro, a máxima vazão em volume para o qual o escoamento será laminar. E depois, a queda de pressão requerida para fornecer a vazão máxima. Então, veja só, o que é que ele dá no problema? Ele dá o diâmetro da agulha e dá o comprimento. E dá também o número de Reynolds, certo? Ele diz que a viscosidade e a densidade, né, a massa específica do medicamento é a mesma da água. Então, ele dá diâmetro, comprimento, viscosidade e densidade, certo? Além do número de Reynolds. Aí, você vai, deixa eu pegar as equações aqui, olha só. Lembra quando você pegar esse tipo de problema, basicamente você vai trabalhar com essas duas equações aqui. Primeiro verificar se é laminar e depois verificar se e usar essa condição de ser laminar para usar essa equação, certo? Laminar você identifica por aqui, ó, certo? Então eu vou apagar todo esse pedacinho aqui
para vocês perceberem o seguinte. Eu quero calcular a minha vazão. Deixa eu ver uma coisa aqui. Coisa que eu não queria ter alterado. É isso aqui. Eu quero calcular a minha vazão primeiro, né? O problema pede, ó, a máxima vazão em volume para o qual o escoamento ainda será laminar. Isso vai acontecer quando o Reynolds for igual a 2.300. Certo? E depois a queda de pressão. Então, veja só, o que é que eu vou fazer? Se eu sei que Reynolds é ρVd sobre μ, e eu sei que V é 4Q sobre πd ao quadrado, eu vou transformar o número de Reynolds numa função de Q, 4ρQ sobre πdμ. Certo? Por quê? Porque eu tenho o ρ, que é o da água, tenho o μ, que é o da água, tenho o diâmetro que foi dado no problema. Então, com isso aqui, ó, eu posso reorganizar minha equação, certo? Posso reorganizar minha equação para dizer que Q é igual a π d μ Reynolds, né? Desculpa, é o contrário, né? Esse π d μ Reynolds fica em cima, certo? E o 4O fica embaixo. É isso? Só conferindo. Reynolds vezes π d μ igual a 4 ρQ, tá? E aí aqui agora é só substituir os valores que são dados no problema. Dá mais uma entrada aqui. Então os valores, ó, Reynolds 2.300, diâmetro 0,25 milímetros e comprimento 50 milímetros. Então vamos lá. Pi vezes o diâmetro é 0,25 vezes 10 a menos 3, certo? Vezes 10 a menos 3, é isso? O Mi da água, tá? O Mi da água também é 10 a menos 3, tá? E o Reynolds 2.300, certo? 4 vezes o Rho, que é 1.000. É isso? Então, com isso, eu vou achar que a minha vazão será 0,25. Veja que tem 10 a menos 3 em cima, duas vezes e 1.000 embaixo. Então, o resultado dessas continhas dos números que não são assim, não são em 10, né? Vai estar multiplicado por 10 a menos 9, certo? Vezes π vezes 2.300 dividido por 4. Dá 451. Eu esqueci algum número, deixa eu fazer de novo, porque, né, de repente, π vezes 0,25 vezes 2.300 dividido por 4. Dá 451 vezes 10 a menos 9, ou 0,45 vezes 10 a menos 6. Tá? Ou, para quem gosta de precisão, né, 4,5 vezes 10 a menos 7, para quem gosta dessa coisa dos números em conotação científica, por menos 7. Certo? E aí, assim, eu vou pôr aqui, né, metro cúbico, e só para a gente lembrar, né, que a vazão é dada em metro cúbico por segundo, certo? Então, essa seria a minha primeira resposta, né? Marcar ela aqui de amarelo, certo? E aí, com essa informação, eu posso vir para essa equação aqui de baixo agora, né? E determinar a minha queda de pressão. Né? Veja que a queda de pressão será 128 μQL sobre πd a quarta, né? Então, vou só trazer essas coisas para o lugar aqui. 128 em cima. Delta P
fica aqui e o Q vem aqui, não é isso? E aí, mais uma vez, é só substituir os valores. A vazão eu acabei de determinar, é isso? Então vai ter 128 vezes Mi, que é 10 a menos 3, L, que é 50 milímetros, né? Vamos confirmar lá. 50 milímetros, então 0,05 metros. 0,05 metros. E o Q, que foi dado aqui em cima, né? Vou copiar o valor para não fazer de novo, né? Dividido por 128, né? Vezes 10 a menos 3, que a gente sabe que se trata... Oh, peraí, tem uma coisa que é pi. Eu estava olhando para a linha de cima. Pi d a quarta, né? Então, o diâmetro, a quarta potência. E o diâmetro dessa é 0,25 milímetros, né? Então, 0,25 vezes 10 a menos 3, tá? Deixa eu reorganizar isso aqui. Eu acho que vai ficar melhor fazer da seguinte forma. Aqui assim, põe 4 aqui, aqui põe parênteses, aqui fica mais correto, né? Ok? Então, substituindo esses valores, aí você vai encontrar a sua queda de pressão. 128 vezes 0,05 vezes 4,5 dividido por 0,25 a quarta dividido por π, né? E aí em cima tem 10 a menos 10 e embaixo tem 10 a menos 12, né? Então vou ficar com 10 a menos 2 embaixo, ou seja, 10 ao quadrado em cima, então vezes 100. É isso? Então isso me dá 234.683 Pascal, ou 234,8 quilopascal. Esse número é muito absurdo e tal, não sei o quê. Veja só, quem já tomou algum medicamento intravenoso, né, sabe que incomoda, né? Incomoda um pouco. Se você olhar, isso aqui dá um pouquinho mais do que 2 atmosferas. E a razão do incômodo é exatamente essa, porque você está submetido, sua veia está submetida a uma pressão maior que a pressão atmosférica, que é a pressão externa do seu corpo. E aí é como se você sente como se ela fosse, se a pessoa aplicar com muita força, inclusive, você sente como se ela fosse expandir, assim, explodir mesmo, certo? Isso é a razão, porque as pressões, apesar da agulha ser hipodérmica, você ter pequenos diâmetros, pequenas vazões, etc., mas no final, devido exatamente a esses diâmetros muito pequenos, né? Como o diâmetro é elevado à quarta, você acaba tendo uma pressão relativamente elevada, tá? Então, a aplicação de uma injeção hipodérmica, ela deve ser feita devagar mesmo, porque se acelerar muito a velocidade, você aumenta muito a vazão. Aí você aumenta a vazão e diminui o diâmetro, esse número vai ser cada vez maior. Então, quando ocorre o rompimento de uma veia durante uma injeção hipodérmica, é isso que acontece. Simplesmente as paredes celulares não suportam a pressão e aí elas
acabam abrindo, né? Certo? Alguma dúvida? Aqui o que é que tem de diferente nessa questão? Veja que a gente deu o escoamento dizendo que era laminar e pedia o limite. Então, eu preciso saber que Reynolds tem um limite, nesse caso aqui foi 2.300, e usar esse limite para determinar a vazão. A partir dessa vazão é que eu achei a queda de pressão. Você pode combinar as duas equações, e quase sempre você tem que combinar, certo? Aí aqui duas questõezinhas, né, que a gente tem de concurso. A primeira, do lado esquerdo. Qual dos intervalos indicados abrange a típica transição entre escoamento laminar e turbulento? Tá? Aqui embaixo está marcando a alternativa A, não é isso não, tá? Então, típica transição entre escoamento laminar e turbulento. Para você saber isso, você precisa lembrar o seguinte: qual é o número que indica, que nos dá orientação sobre qual é o regime laminar? Até 2000, 2100, 2500, você tem esses números, certo? Então, por essa informação, eu já sei que o escoamento de transição começa a partir de 2000 ou 2000 alguma coisa. É a partir daí que eu defino o escoamento de transição. Então, olhando para minhas opções aqui, eu vou ver que, como ele quer o regime de transição, eu estou falando aqui, ó, entre 2.500 e 5.000, certo? Eu só tem escoamento de transição com rei nos 10.000? Tem. Cada caso é um caso. Mas, em geral, todos eles ficam nessa faixa de 2.000 alguma coisa, certo? Em geral mesmo. Outra questão é essa aqui, ó. Qual a vazão que a água escoa em uma tubulação de 2 centímetros de diâmetro, sabendo que o número de Reynolds do escoamento é igual a 2 vezes 10 à quinta. Aí dá a massa específica e a viscosidade. Esse vocês vão fazer. Por quê? Ele dá o diâmetro, ele dá o número de Reynolds, dá a massa específica e a viscosidade, certo? Densidade e viscosidade. E aí, veja só, eu vou só pegar a equação para vocês verem aqui, ó. Reynolds é igual a ρ VD sobre μ, certo? Só que ele quer a vazão. Então, você já usa isso aqui, ó. Reynolds é igual a 4ρQ sobre π dμ. Ele dá ρ, dá μ, dá d, né? E dá Reynolds. Então, vocês vão fazer agora aí rapidinho, né? Não precisa nem escrever, faz até na calculadora. Pega aí, ó. A equação é essa aqui mesmo. Q é igual a π dμ Reynolds sobre 4ρ, certo? Anotem essa equação. E aí eu vou colocar nos dados lá para vocês poderem determinar, certo? Vou aumentar aqui para ficar bem nítido. Né? Tá aqui, ó. Diâmetro, Reynolds, densidade 1.000, viscosidade 10 a menos 3. Façam aí, por favor. Uhum.
Só a massa, né, que é boa. E aí? Acho que eu botei algum número errado aqui, que eu achei 0,003314. Aí a resposta eu acho que é 3,14, né? Então, foi algum mil aí que eu passei. Vamos ver o que foi então. Olha só. 1.000 kg, 2 vezes 10 a quinta, 2 centímetros. Pode ser isso aqui, né? Todo diâmetro 2 centímetros ou 2 metros? Eu botei em metros. 0,02. Foi. Tá. Vamos ver aqui o. Vamos pegar essa equação aqui. E Ctrl V. Olha só. Pi. Aí o diâmetro 0,02. É isso? Mi 10 a menos 3 e o Reynolds é 2 vezes 10 a quinta. Vezes 10 a quinta. E aqui 4 sobre 1.000. Não é isso? É, isso aí mesmo. Desse jeito. Pois é. Aí vamos lá. Igual. E aí você pega a sua velha calculadora. 0,02 vezes 2 dividido por 4. 0,0314, só que em cima você tem 10 a segunda, né? Embaixo você tem 1.000, correto? Então vai ser dividido por 10 ainda aqui, né? 0,00314, certo? Exatamente. Peguei nisso aí. Metros cúbicos por segundo. Aí, quando você vem para cá, ele vai ter 5 opções. 3 delas estão em metros cúbicos por segundo, mas tem 2 em litros. É isso? 1 litro, É. 0,00314, não é isso? É. Metros cúbicos por segundo. Só que a gente sabe que nossa, 0, e a gente sabe que 1 metro cúbico tem 1.000 litros. Então, quando eu multiplicar isso aqui por 1.000, 3,14
litros por segundo. Certo? Que é a alternativa, eu acho que a alternativa é. Alternativa é. Tá? Tem que tomar muito cuidado, porque o que acontece? Apesar do sistema internacional trabalhar com metros cúbicos, mas na prática, na operação, a gente trabalha com litro. Certo? E o concurso da Petrobras, ele tem essa perspectiva. Ele vai pegar um engenheiro que tem que saber muita teoria, tem que ter muito conhecimento teórico, mas ele tem que saber aplicar isso na prática. E eles pegam as pessoas nisso aqui, ó. O cara fica perdido no metro cúbico e esquece que se trabalha com litros. Então ele faz a conversão ali rapidinho, né? Para exatamente pegar as pessoas de surpresa. Certo? Então vamos lá. Bom, esses são alguns exemplos. No questionário tem mais questões parecidas com essa, certo? É um assunto relativamente simples e fácil. Só que, como é fácil, você acaba ficando meio enjoado dele depois de um tempinho, certo? Agora vamos começar a falar de escoamento viscoso interno turbulento. E como eu disse a vocês ontem, é o que eu, pelo menos, prefiro mais. No escoamento turbulento, existem pequenas flutuações da velocidade de alta frequência que se superpõem ao movimento. Então, por exemplo, aqui tem uma foto, não sei se dá para ver bem daí, mas do experimento de Reynolds, como ele começa a variar também nas dimensões Y e Z, e não só na direção X, que é a do movimento, certo? O que você visualiza é isso aqui, ó. No escoamento laminar, o fluxo permanece sempre na mesma linha, né, na mesma direção, tudo bonitinho. E no escoamento turbulento, ele começa a ter essas variações. Claro que tem uma dimensão preferencial, mas existem dimensões, né, que tem também velocidades menores, mas tem, tá? Isso é escoamento turbulento. Então, existe sempre uma componente aleatória dessa flutuação de velocidade instantânea, né, e que isso acaba interferindo no fluxo, certo? O fluxo turbulento ele consome mais energia do que o fluxo laminar. As distribuições da tensão de cisalhamento, elas seguem uma soma tanto da tensão laminar com a tensão turbulenta, certo? E aí por isso tem essa perda de energia, né? É porque tem quantidade de movimento sendo usada para não direção do fluxo, certo? Os perfis de velocidade são diferentes, como mostra a figura aqui, ó. No escoamento laminar você tem o fluxo mantido numa mesma direção, e no perfil turbulento os fluxos se interagem, né? Não só na direção do escoamento, mas em outras direções também, certo? A tensão do zelhamento laminar é predominante na região próxima à parede, certo? E longe da parede é a tensão turbulenta, a porção turbulenta da tensão que atua, né? Exatamente porque as velocidades próximas às paredes são menores e as velocidades distantes das paredes são maiores, certo? Geralmente, velocidades maiores influenciam formando o escoamento turbulento. Aqui tem outra figura que mostra os perfis de velocidade. Veja que em baixas velocidades, geralmente você tem baixo número de Reynolds, e a partir de um certo valor de velocidade, você passa a ter número de Reynolds mais alto, que indica escoamento turbulento, certo? E tem uma ampliação da imagem, para vocês terem uma noção, né? Então, você vê que no escoamento laminar, inclusive, a relação não é necessariamente linear, né? Ela é um pouco exponencial. Já no escoamento turbulento, ela é linear. Reynolds é ρ/VD sobre μ. Então, essa relação entre velocidade e Reynolds é linear, principalmente para o escoamento turbulento, certo? Então, aqui a gente já viu os perfis de velocidade no escoamento turbulento, a gente viu já na demonstração do laminar, né? É a mesma equação, você tem a equação da velocidade, ela depende do raio do tubo, né? E aí, esse termo N é sempre uma função do número de Reynolds, né? É característico de cada escoamento. Então, por exemplo, aqui o N é 1,85, logaritmo de Reynolds, decimal no caso, menos 1,96. O perfil de velocidade no escoamento turbulento ele é meio achatado, né? Veja que no laminar, a velocidade ela meio que se mantém numa linha, num crescimento linear, porque ela não tem variação nas outras dimensões, mas no escoamento turbulento, essa velocidade, o perfil de velocidade se achata, por quê?
porque a velocidade da partícula não é só numa dimensão. Então, ela começa a perder energia jogando velocidade para outras dimensões. Aí, a velocidade na dimensão, que é a velocidade que eu estou medindo no meu perfil, ela acaba sendo reduzida. Certo? Aqui vocês têm uma figura mostrando o escoamento laminar e o escoamento turbulento. Perceba que no escoamento laminar as velocidades no centro do fluxo são sempre bem maiores que nas paredes, mas no escoamento turbulento, devido às velocidades, veja que a camada limite é bem menor, né? Ele se afasta rapidamente, a velocidade cresce quando se afasta do tubo, e tem aqui no centro uma parábola que é quase uma placa, né? Aí diferentes valores de N aqui, tá? Quanto maior o valor de N, mais próximo de ser uma chapa, né? Então, quais são as considerações de energia que ocorrem no escoamento em tubos? Bom, primeiro, o atrito é consumidor de energia disponível do fluido. E esse atrito é a viscosidade, né? E a energia é um custo de operação importante e impacta diretamente no custo também dos equipamentos necessários para se realizar uma dada operação, como bombas, agitadores, misturadores e assim por diante, certo? É onde se gasta mais energia na indústria, no transporte mesmo de fluidos, certo? Claro, estou falando de indústrias convencionais, né? Algumas indústrias, como, por exemplo, a indústria de obtenção de fazer eletrólise, aí não, a energia é para fazer a eletrólise em si, né? Indústria petroquímica, a maior parte da energia se dá em transformar o fluido em vapor, né? O líquido em vapor, para poder fornecer energia nas torres de destilação e assim por diante. Mas, em geral, na indústria, o maior consumo é com transporte de fluidos, certo? Algumas considerações que a gente vai fazer é que o escoamento interno ocorre em regime permanente de um fluido incompressível, ou seja, a densidade não varia e não varia nada com o tempo. Na ausência de qualquer outra forma de trabalho que não seja o de escoamento, e energia interna e pressões são uniformes nas seções 1 e 2. Aqui tem um exemplo de uma estação elevatória, né? Você tira de um reservatório no ponto 1, eleva, joga uma bomba, ele eleva a altura desse fluido, né, e joga no ponto 2, certo? Aqui é a equação que a gente já aprendeu lá na conservação de energia, né? Calor, trabalhos de eixo, cisalhamento, outros tipos de trabalho, integral variando com o tempo de R ou dV, e a integral de U mais V ao quadrado sobre 2 mais GZ mais PV rho VdA. Quando você pega aquelas considerações, né, que a gente já mostrou aqui, ó, e aplica, eu vou chegar na seguinte situação. A quantidade de calor, né, porque não tinha nenhum trabalho, né? Quantidade de calor é M, U2 menos U1. Então, estou pegando essa primeira parte aqui, ó. Certo? Então, estou trazendo para cá. Depois vem M, P2 sobre ρ, é esse PV aqui. M, Z2 menos Z1, esse aqui. E a integral das velocidades, tá vendo? Foi esse termo aqui, porque esse aqui sumiu porque era permanente, e os trabalhos sumiram porque a gente definiu que não tinha trabalho além do próprio trabalho do fluido, certo? Aí você faz um fator de correção da energia cinética, esse fator de correção pode ser igual a 1 para perfis de velocidade uniformes e maior que 1 para perfis de velocidade não uniformes. Essa integral aqui, para resolver ela corretamente para qualquer situação, precisa criar esse alfa, que é o fator de correção da energia cinética. Mas, para a felicidade da gente aqui, nossas velocidades serão sempre uniformes. Então, alfa vai ser sempre 1, certo? Lá fora, pode ser que você pegue um alfa diferente de 1. Resolvendo a integral, né? Aí eu vou ficar com esta equação aqui, ó. O calor será a vazão mássica vezes a diferença de energia interna, mais a vazão mássica vezes a diferença de pressão por ρ, mais a vazão mássica vezes a gravidade vezes a diferença de altura, mais a vazão mássica vezes a diferença do quadrado das velocidades nas seções de saída e de entrada. Certo? Então, aqui tem os valores de alfa, né, para diferentes números n, certo? Mas lembrando, para nós vai ser sempre 1, tá? Então, observando isso aqui, a gente vai ver o seguinte, ó. A diferença em energia mecânica entre as duas seções se dá pelas perdas de energia mecânica sob forma de calor e energia interna do fluido. Ou seja, lembra da equação do Bernoulli, que P sobre ρ mais V ao quadrado sobre 2 mais GZ era igual em 2 pontos?
Aqui não pode mais ser igual, porque ao longo desse espaço ele perde energia. Essa energia se perde na forma de calor. É por isso que quando você vai na indústria, por exemplo, você vai ver muita tubulação isolada termicamente, para diminuir essa perda de carga. Certo? Então, ó, de forma que a diferença de energia observada entre os dois pontos, né? E aqui ele está desconsiderando a energia interna, tá? Diferença de energia observada. Por quê? Porque, em geral, a diferença de temperatura é que define a diferença de energia interna. Mas praticamente não existe diferença de temperatura num fluido em escoamento, a não ser que a gente esteja alterando a energia. Mas aí eu estou fornecendo calor, certo? Então, a diferença entre essas duas posições da equação de Bernoulli me dá o que a gente chama de perda de carga total, certo? HLT é a perda de carga total. A perda de carga total ela é definida pela soma de dois tipos de perda de carga, certo? Aqui tem a mesma equação escrita com dimensões de metro quadrado por segundo ao quadrado e dimensão de metro. É só dividir por G, né? Bom, a variação de pressão num duto resulta da variação de elevação da velocidade e do atrito. Se não há perdas por atrito, a variação da equação poderá ser determinada direto pela equação de Bernoulli. Ou seja, se HLT é igual a zero, eu vou ter a equação de Bernoulli. É isso que ele está dizendo aqui. Se o escoamento for viscoso, porém, há que se estimar a perda de carga. Na verdade, todo escoamento é viscoso. Então, na prática, né, você sempre precisa determinar a perda de carga, certo? A perda de carga em tubulações é dada por duas parcelas, a perda de carga principal e a perda de carga secundária. Em miúdos, o que é? Principal. Eu preciso transportar a água da Lagoa do Bonfim até Santa Cruz, 110 quilômetros. O comprimento total da tubulação é a perda de carga principal. Certo? Então, 110 quilômetros, essa é a perda de carga total. Aí a gente vai mostrar como é que calcula essas perdas de carga. E as perdas de carga secundárias? Nesse caminho, ele passa por curvas, joelhos, T's, compressões, expansões, bombas, válvulas. Né? Válvula é a mesma coisa de torneira. Tá? Então, tudo isso são perdas de carga localizadas ou secundárias. Não dá para você usar a mesma equação que calcula a perda de carga para comprimento para uma perda de carga de uma válvula. Né? Seria, por exemplo, para fazer uma comparação do que é uma perda de carga local, uma perda de carga principal, é o seguinte. Imagine duas pessoas vão no shopping, por exemplo, né? Em época normal, né? E aí entram, por exemplo, no caso do Mido, eu acho que é o melhor para dar esse exemplo. Eu quero ir na praça da alimentação, mas eu entrei por aquele lado ali da Bernardo Vieira, que a gente sobe aquela rampa, né? E entra ali, acho que tem uma ReHap, não sei, tem uma loja de brinquedo ali por cima. Você entra naquele corredor ali e segue até a praça de alimentação. Uma pessoa não conhece e não vai falar com ninguém. E a outra pessoa conhece todo mundo nesse caminho, certo? Então, a pessoa que não conhece com ninguém, ela vai ter somente o gasto de energia dela vai ser o suficiente para ela caminhar até a praça de alimentação. A pessoa que conhece muita gente vai gastar energia caminhando até a praça de alimentação, mas vai gastar energia falando com A, B, C, D, Z, X, Y, certo? Então, essa é a diferença entre a perda de carga principal e a perda de carga secundária. A perda de carga secundária está relacionada a equipamentos específicos e acessórios, enquanto que a perda de carga principal está vinculada com o comprimento total, o escoamento plenamente desenvolvido dentro de uma tubulação, certo? A perda de carga principal, né, ela é devida ao atrito da tubulação com essa área que existe dos tubos, certo? Ela transforma energia cinética para energia térmica por efeitos viscosos, por atrito mesmo, né? A perda de carga principal, ela pode ser determinada, né, a partir da seguinte consideração. Eu pego a equação da perda de carga, certo? E eu vou observar que a perda de carga localizada será zero, para determinar só a principal. Não existe diferença de nível e também não existe diferença de velocidade, porque se você tem um tubo só, a vazão é constante e a velocidade tem que ser constante com o mesmo diâmetro. Então, a perda de carga será resultado da diferença de pressão por ρ ou por ρg, certo? E aí, eu vou buscar quem é essa queda de pressão por ρ, tá? Para poder calcular quem é a perda de carga.
Para achar isso, aí eu vou ter que buscar para o escoamento laminar, eu vou observar o seguinte. Ó. No caso do escoamento laminar, eu tenho que a velocidade é igual a d ao quadrado sobre 32.000 delta P sobre L. De onde vem isso? Eu substituí o número de Reynolds, certo? No lugar no lugar da velocidade, né? Escrevi somente velocidade em função do número de Reynolds. Quando eu faço isso, eu vou chegar na seguinte equação. Ó. HL igual a delta P sobre ρg, ou delta P sobre ρ, 32.000 VL d ao quadrado, 1 sobre ρ ou 1 sobre ρg, né? Depende da unidade que eu estou trabalhando. Então, aplicando aqui o número de Reynolds, eu vou chegar nesta equação aqui. Ó. A perda de carga, função da gravidade e não função da gravidade, né? Então, a perda de carga é determinada para escoamento laminar por essa equação aqui. Ó. Se eu souber o número de Reynolds, comprimento da tubulação, diâmetro e a velocidade, eu posso calcular minha perda de carga. A perda de carga é devido ao comprimento, certo? Então, para escoamento turbulento, o que é que acontece? Foi realizada uma análise dimensional. Lembra aquele negócio que eu pedi para você fazer de análise dimensional que se relacionava aquele último exercício que vocês vão tentar fazer para achar o número de Reynolds, né? A relação ρVd e μ e ρVd e a força, certo? Aquilo foi a análise dimensional que chegou até isso aqui. Análise dimensional e experimentos. Se observou que a queda de pressão devido aos efeitos de atrito em tubulações horizontais, sempre horizontais, né? O diâmetro, com diâmetro constante, no escoamento turbulento, a dependência se dá pelo diâmetro, pelo comprimento, pela velocidade média, pela densidade, pela viscosidade e pela rugosidade da parede da tubulação. O que é essa rugosidade? Bom, se você passar a mão sobre sua pele, você vai sentir que ela é, né, alguns um pouco mais e outros um pouco menos áspera, né? A mão é o melhor lugar para fazer isso, né? Você passa passa uma mão na outra, aí você vai sentir alguma aspereza, uns um pouco mais e outros um pouco menos, né? Dependendo se sua mão já foi mais castigada ou não. Então, essa aspereza, ela existe em qualquer superfície. Você passando a mão na sua mesa, né? Aí vai, mesa de vidro, mesa de madeira, mesa de metal, cada um vai ter uma aspereza diferente, ou uma rugosidade. A mesma coisa serve para os tubos. Você tem tubos de PVC, que a rugosidade é baixa, tem tubos de metal, que a rugosidade é um pouco alta. Aqueles tubos, quando o pessoal da KR está colocando a tubulação de esgoto, né? Aqueles tubos de 1 metro que é para passar esgoto, aquilo é feito de concreto. A rugosidade daqueles tubos é muito alta. Tá? Então, cada um vai ter uma rugosidade. E se observou experimentalmente que a rugosidade é um dos fatores que influencia nessa perda de carga. A perda de carga principal será, então, função de Reynolds, rugosidade relativa, que é a rugosidade dividida pelo diâmetro, e da relação entre o comprimento e o diâmetro. Tá? Então, está aqui descrito. Eu vou ter estas funções. Se eu escrever que os experimentos sempre mostram que a perda de carga é diretamente proporcional a L sobre D, e veja o que acontece com a equação de perda de carga laminal. Aparece um termo L sobre D, tá vendo? Esse termo L sobre D, né, ele vai aparecer em todas as perdas de carga. Então, ele acaba sendo, o experimento mostra que é proporcional. Então, ele vai sair da função. Certo? Número de Reynolds aparece tanto para laminar como para turbulento. A rugosidade é que só aparece para turbulento. Certo? Então, você tem isso aqui. Ó. A perda de carga será dada por L sobre D, função de Reynolds, e E sobre D. Certo? Veja que a perda de carga é dividida por V ao quadrado. Então, em algum momento eu vou passar o V ao quadrado para cá, eu vou ficar com V ao quadrado, L sobre D, uma função de Reynolds e E sobre D. Certo? Como o F permanece indeterminado, né? O que é F? É a função. É permitido introduzir uma constante do lado direito da relação, certo? Que é um meio. Por que esse um meio? Para ficar proporcional a todas as equações que usam velocidade ao quadrado
em que ela vai aparecer V ao quadrado sobre 2. Lembra? Lá na equação de Bernoulli aparece assim para ficar tudo igual. Então eu vou ter que a perda de carga é... Oi. Esse V barra quer dizer que é V médio? Vamos ver depois. Velocidade média. Velocidade Ó, média. Certo? Então você tem aqui, ó, que a perda de carga será F, como eu disse, uma função, né, um fator de atrito, que esse F é função de Reynolds e da rugosidade relativa. L sobre D, a relação entre comprimento e diâmetro, e V ao quadrado sobre 2, certo? Isso é a perda de carga total, né? Esse fator de atrito é o chamado fator de atrito de Darcy. Darcy é um engenheiro civil que desenvolveu todas esse equacionamento, né? E aí por isso ganhou essa... Ele é bem conhecido nessa área. Ele definiu o fator de atrito como sendo uma função de Reynolds e da rugosidade relativa, certo? E ele foi experimentalmente determinado em várias condições. O que acontece? Ao longo dos anos, foi se observando qual era o fator de atrito de um determinado escoamento. Aí foi se compilando esses dados até chegar numa tabela gigantesca que depois virou um diagrama, que é o diagrama de Moody, certo? O diagrama de Moody a gente vai aprender a usar para calcular essas perdas de carga. A perda de carga devido aos escoamentos turbulentos, então será esse fator de atrito, L sobre D, V ao quadrado sobre 2, certo? Para escoamentos laminares, a gente já viu que a equação é essa. Quando você compara as duas, você vai ver que o fator de atrito é 64 sobre Reynolds. Então, se eu pedir o fator de atrito para um escoamento laminar, ele será 64 sobre Reynolds, certo? E a rugosidade, como eu falei, a rugosidade é essa aspereza que existe, né, nos materiais, certo? A rugosidade é dada em milímetros. Na prática, é como se fosse assim, ó, eu estou andando numa estrada e ela começa a ter um monte de lombada. Eu vou, né, perder energia para passar essas lombadas. É mais ou menos isso que eu vejo num tubo. Eu tenho pequenas formações, né, rugosas que vai diminuir a velocidade, causando perda de energia, certo? Então, aqui tem uma tabela com alguns dos valores, né, para aço, asfaltado, aço com revestimento de asfalto quente, aço com esmalte centrifugado, aço enferrujado rapidamente, aço só enferrujado, ácido muito enferrujado, muito antigo, ferro galvanizado novo com e sem costura, ferro fundido revestido com asfalto, cheio de crostas, com PVC e cobre. Veja que o cobre tem a mesma rugosidade do PVC. Cimento amianto novo. Antigamente as tubulações eram feitas de cobre, tá? O PVC, além de ser mais barato, ele tem uma vantagem. O cobre, com o tempo, começa a perder, ele começa a sofrer oxidação e aí ele começa a liberar íons cobre dentro da água que está passando. E aí você começa a tomar cobre. Cobre é um metal pesado, né? Então, com o tempo foi abolido, mas prédios muito antigos ainda têm tubulações de cobre, tá? Esse aqui é o famoso diagrama de Moody. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui para poder aparecer ele todo na tela. Vai ficar pequeno se for 75, mas com 100 dá para trabalhar. Olha só, o diagrama de Moody, ele é composto de 3 eixos, certo? Então, só mostrando para vocês. Esse eixo de baixo aqui é o número de Reynolds. Esse eixo da esquerda é o fator de atrito. Esse eixo da direita é a rugosidade relativa, E sobre D, certo? Como é que eu encontro os valores aqui, né? Então, é assim. Lembra que eu falei que o fator de atrito era uma função de Reynolds pela rugosidade relativa? Em geral, eu vou dar o número de Reynolds e a rugosidade. Aí você divide a rugosidade pelo diâmetro, lembrando que os dois têm que estar em milímetros, certo? Você vai encontrar um adimensional, né? Reynolds também é adimensional. Aí você vai cruzar as informações de Reynolds com a rugosidade relativa e achar o meu fator de atrito. Então, por exemplo, uma coisa que, se fosse em sala, eu ia fazer, mas aqui não dá, é o seguinte, ó, vocês conseguem ver aqui embaixo, ó, 10 a terceira, 10 a quarta, 10 a quinta, 10 a sexta, 10 a sétima, 10 a oitava. Eu vou fazer assim, caso vocês não vejam alguma coisa, vocês abrem o microfone. Se ficarem calados é porque eu vou acreditar que entenderam, certo?
Então, olha só, eu tenho 10 a terceira, 10 a quarta, 10 a quinta, 10 a sexta, 10 a sétima, 10 a oitava. E acima de 10 a oitava? Acima de 10 a oitava, todos os valores do fator de atrito vão ser iguais ao Reynolds se fosse 10 a oitava, certo? Já é mostrado experimentalmente. Aí, como é que eu olho o número de Reynolds aqui? Por exemplo, 4 vezes 10 a quinta. Tá vendo que o 10 a quinta está aqui? Se o 10 a quinta está aqui, o 4 vezes 10 a quinta vai estar à direita. É sempre para mais. Então, 2 vezes 10 a quinta, 3 vezes 10 a quinta, 4 vezes 10 a quinta. Essa linha aqui. Aqui tem um exemplo que foi marcado aqui pela professora Camila, que é 7 vezes 10 a quinta. Tá vendo? 10 a quinta, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes 10 a quinta. Essa linha vermelha. E ela escolheu uma rugosidade relativa, que é o E sobre D, de 0,006. Tá aqui, ó. Certo? Aí eu venho na vertical com o número de Reynolds, não é na horizontal, é seguindo essas linhas azuis com a rugosidade relativa. Quando eu encontro esse ponto, aí eu venho sim na horizontal, tá vendo? Pontilhado aqui, ó, e acho o fator de atrito, certo? Ah, mas o 0,006 é quase uma reta horizontal. Então, por exemplo, vamos pegar uma rugosidade relativa de 0,00005. Tá vendo aqui, ó? Seguindo a linha azul, eu venho... Tá vendo que ela começa a curvar e eu tenho que seguir a curvatura. Então, na verdade, esse encontro aqui, aí sim eu venho na minha horizontal aqui, ó. E vou chegar nesse ponto, que é 0,01, 0,011, 0,012, 0,013, 0,014, 0,015. Então, se eu pegar 0,00005, eu acompanho a linha azul e venho aqui, ó, né, até aqui. Aí eu vou encontrar 0,0135, por exemplo, vou considerar no meio. O livro, quando resolve o problema, ele vai até uma casa decimal a mais. Eu não sei como é que ele descobre essa casa decimal a mais, porque aqui só dá para dizer se é 135, 134 no máximo. Mais do que isso não dá, mas no livro ele consegue, né, identificar mais casas decimais. Então, o que acontece? Quando eu tenho rugosidades relativas muito baixas, veja que a linha azul ela tem uma curvatura considerada. Mas se a rugosidade relativa for muito alta, ela é praticamente uma reta horizontal, certo? Então, sempre você vai subir vertical na linha de Reynolds, no número de Reynolds, vai seguir a linha azul, né? No caso aqui, na imagem, linha azul, mas vai seguir as linhas da rugosidade relativa. Quando esses pontos se encontrarem, aí você vem na horizontal e acha o fator de atrito. Mas eu posso fazer o caminho contrário também. Eu posso ter o fator de atrito, 0,02, cruzo com, por exemplo, um Reynolds de 6 vezes 10 a quarta. Então, olha só, 0,02, 6 vezes 10 a quarta, está aqui embaixo, né? Aí eu venho pela linha azul e acho a rugosidade relativa, certo? Então, esse é o diagrama de Moody, que a gente precisam saber bastante para essa prova, né? Então, o diagrama de Moody ele tem as 3 zonas, tem a zona laminar, a zona crítica e zona completamente desenvolvida, tá aqui, ó. Zona laminar, zona crítica, que é a transição, e a zona completamente desenvolvida, que é o turbulento, certo? Então, aqui mostrando somente aqui, só todo o procedimento que eu expliquei, aqui está explicando, né, de novo, eu vou passar, porque eu já falei para vocês. Uma outra forma de calcular é usando o fator de Darcy, o fator de atrito de Darcy, usando algumas equações. Essa é uma equação bem conhecida, a equação de Colebrook, né? O problema desta equação aqui é que ela é iterativa, né? Ela não é, aqui tem um erro, não é interativa, ela é iterativa, né? Você sabe a diferença entre interar e iterar, né? Iterar é esse processo tipo loop. Então você chuta um valor de f, aí veja que ele aparece dos dois lados da igualdade, verifica se essa igualdade se configura. Se não se configurar, você precisa ficar chutando, né, próximos valores de f para ir achando o seu f definitivo, certo? Existem outras equações, como a equação de Haaland, né? Essa aqui já é uma equação que não precisa tanto de interação, né? Ela é uma aproximação da equação de Colebrook, sem interação, e é válida para Reynolds acima de 3.000, dá uma diferença de 2% em geral. Para o F não é muito não, o F 2%. Existe também a correlação de Blasius, que é válida para Reynolds acima de 10 a quinta, né?
E aí tem outras, tá? Mas essas 3 aí são as mais conhecidas e encontradas nos livros. Mas nós gostamos que vocês usem o diagrama de Moody para ter... Porque o diagrama de Moody é algo que todo mundo cobra. Vocês vão ter que saber usar mesmo. Certo? A perda de carga secundária está relacionada com os pontos específicos, válvula, joelho, registro, bocais, expansões, conversões, né, bombas, válvula, o que você imaginar de peças isoladas. E aí, ela pode ser determinada de 2 formas, porque o que acontece? Assim como no escoamento turbulento, só que no escoamento turbulento eu olhava o comprimento, né? Eu fui anotando ao longo da história todos os fatores de atrito e gerei um diagrama. Aqui se observou o seguinte, olha, toda vida que tem um joelho, vai aparecer uma perda de carga de tanto. Toda vida que tem um T, vai aparecer de tanto. Uma válvula, de tanto. E aí tem vários tipos de válvula, vários tipos de registro, assim por diante. Então se criou 2 mecanismos. Um é o K, que é um coeficiente direto, assim, representa tantos, né, tanto de perda. E o outro é esse LE sobre D, que é o quê? É imaginar que se uma válvula que está lá com a perda de carga tanto fosse um tubo, ela teria um comprimento equivalente, por isso esse LE, ó, comprimento equivalente de tanto. Certo? Então, isso tudo é tabelado. Né? Esses valores são todos tabelados. Você pode encontrar diagramas, mas em geral, e é o que a gente faz na prova, e também você vai encontrar por aí, vocês vão encontrar esses valores todos tabelados. Veja por que ocorre a perda de carga. Porque você tem regiões de mais alta pressão e baixa pressão, por exemplo, numa curva, né? Então, esses valores são sempre tabelados. Por exemplo, para entradas do tipo reentrante, borda viva ou arredondadas, você tem valores de K. Então, aquela equação é KV ao quadrado sobre 2. Está aqui, ó. É só jogar o valor de K e a velocidade de passagem ali. Certo? Outras perdas de carga são calculadas com esse LE sobre D, que é o famoso equivalente, comprimento equivalente. Então, você vai encontrar nas tabelas já o valor de LE sobre D, não é o LE, não. Então, por exemplo, uma válvula globo aberta tem perda de carga de comprimento equivalente de 340. Uma válvula gaveta aberta, 8 e assim por diante, certo? Tem os vários tipos de válvulas, de T's, de cotovelos, né? Aqui. Aqui tem outros valores de perdas secundárias. Você vai encontrar a tabela de todo tipo. Vai ter bocal com K e com LE sobre D. Joelho com K e com LE sobre D. Você vai escolher, certo? Em geral, todos eles atendem bem essas especificações. Aqui eu vou fazer só uma questão hoje, por causa da hora. Na verdade, não era nem para, assim, dava para a gente não fazer, mas eu vou fazer porque senão quem quiser no final de semana, né, não poderia fazer. Então, só para vocês terem uma ideia, né, de como se resolve essa questão. Deixa eu ver uma coisa aqui. 22, tá mais ou menos o número que sempre tá. Certo? Então, vamos lá. Olha só o problema aqui. Água a 10 graus, aí ele dá o Rho e o Mi. Escoa de um reservatório grande para um menor através de um sistema de tubos de ferro fundido de 5 centímetros de diâmetro, como mostra a figura. A seguir, né, a figura aqui em cima. Determina a elevação Z1 para uma vazão de 6 litros por segundo. Certo? Então, veja que eu tenho um problema com o tanque, aí ele tem tubos, cotovelos, válvulas, né? E fecha no outro tanque, certo? Tem o diâmetro do tubo, certo? E tem os valores não, desculpa. Ele pede a elevação Z1 para uma vazão de 6 litros por segundo. Veja que no problema, né, eu só consigo determinar a diferença de nível entre os tubos, certo? Que é de 9 metros, que ele já deu ali a distância entre os tubos, que eu digo entre a entrada, né, na tubulação, que é a saída do primeiro tanque, e a entrada no segundo tanque, que é a saída da tubulação, certo? Então ele dá os valores, ó.
Ele dá o KL de entrada, ele dá o valor de KL do cotovelo, ele dá o valor dos dois cotovelos, ele dá o valor de KL da válvula gaveta, totalmente aberta, e o valor de KL da saída, certo? Ele dá a densidade, ele dá a viscosidade, né? E aí ele diz que é um tubo de ferro fundido de 5 centímetros de diâmetro, como mostra a figura. Aí eu preciso achar a altura Z1, certo? Veja que nesse caso aqui, o que eu posso fazer, efetivamente, né, é determinar Z1 com relação a Z2. Eu não posso calcular Z1 com relação, por exemplo, à entrada da tubulação, porque eu não tenho como medir isso aqui, né? Essas distâncias aqui eu não tenho como medir. Então, o que eu vou fazer é dizer que Z2 é igual a zero para calcular Z1 em relação a ele, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a equação de Bernoulli e acrescentar os termos de perda de carga, tá? Então, vou voltar aqui. Eu tenho a equação de Bernoulli já com a bomba e a turbina, que eu quero essa, porque agora vocês vão conhecer a equação de Bernoulli completa. Cadê a equação de Bernoulli? Eu quero aquela que já tem escrito bomba e turbina aqui. Então, deixa eu só... Perda de carga. Olha só, minha equação agora, para ser completa, ela vai ter que ganhar mais 3 termos, mais F. Aí vamos lá. Uma fração L sobre D. Outra fração V. Opa, aqui faltou colocar a fração. Sim. Aí aqui sim, subscrito. Eu vou escrever só o V sem o traço em cima, porque a gente já sabe que é o médio, né? P ao quadrado sobre 2. Aí eu vou agora copiar isso aqui, porque eu quero mais Ctrl V, mais Ctrl V. Então, aqui eu tenho, no lugar de F, L sobre D, eu vou colocar um K, vou colocar um K maiúsculo. E aqui, no lugar desse L, eu vou escrever L, E, que é o comprimento equivalente, certo? Então, veja só. Apenas para que fique numa linha só, eu vou diminuir esse H da turbina para HT, espero que dê, e o H da bomba para HB, certo? Essa é a equação de Bernoulli agora completa. H da bomba, P1, P2, H da turbina e os 3 termos de perda de carga, certo? Então, olhando para este problema, aí vamos copiar aqui, esse problema, vocês estão vendo alguma bomba ou alguma turbina? Tem não, professor. Não tem. Eu vou escolher relacionar o ponto 1 com o ponto 2. O ponto 1, vocês concordam que o ponto 1 está na atmosfera? Tá. E o E o 2 ponto tá 2 após a válvula. também está na atmosfera, certo? Então, os dois estão com pressão atmosférica. Eu já falei que Z2 será a minha referência. Então, vou chamar Z2 de 0 e Z1 vai ser a diferença que eu quero, o H, né? Que é o valor que eu quero, Z1. Vou deixar Z1, mas é isso que eu quero. Então, não tem bomba, não tem pressão de entrada, não tem velocidade, eu vou dizer já já por quê, certo? Não tem velocidade 1 aqui. Aí não tem essa pressão. Também não tem essa velocidade 2. E Z2 é 0. Não tem turbina, certo? E eu fico somente com as perdas de carga. Por que não tem velocidade? Veja só. Vocês concordam que esse tanque é muito grande para que a vazão que eu tenho daqui dentro do tubo de 6 litros por segundo, para o tanque, ele nem observa. É como, imagine você tá tirando água numa hidrelétrica.
O tubo tem velocidade, mas a água do reservatório você praticamente não vê se movimentar. A queda de velocidade é tão baixa ali que você pode dizer que é zero. É uma consideração. Outra situação que acontece muito é eu pegar de um ponto a outro da tubulação com o mesmo diâmetro. Ora, mesma tubulação, mesmo diâmetro, mesma área, a vazão tem que ser constante, então a velocidade será igual, vai cancelar uma com a outra, certo? Mas nesse caso cancela porque o tanque é muito grande, então as velocidades 1 e 2 são muito baixas, quase zero, certo? Outra coisa que é importante é o seguinte, veja, perda de carga por comprimento, você tem 80, acho que são 80 metros pela figura aqui, 80 metros, que é somando este trecho com este trecho, eu tenho 80 metros de tubo. E aqui eu tenho 9 metros. Veja como o pessoal de fluidos não sabe desenhar, né? Porque se aqui, com isso aqui, dá 80, como é que isso aqui tem 9 metros? Só Deus sabe. Então, você tem 89 metros de tubulação, certo? Você tem, de perda de carga localizada, uma entrada, 2 cotovelos, uma válvula e uma saída. Todos eles são dados os valores de K. Portanto, este termo aqui, ó, não aparece porque não tem nada escrito como LE sobre D, certo? Então, o seu GZ1 vai ser simplesmente esta equação. Veja, esse é o problema mais simples que pode existir desse tipo de coisa, porque você cancelou um monte de informação, certo? Então, o Z1 será dado por essa equação aqui, né? Igual. Aí, veja só, F eu não sei ainda quem é F. L, lembra que a gente falou o valor de L? 89 metros, que é o somatório de todas as tubulações, né? Então, você tem 89 metros. O diâmetro, o problema diz que é 5 centímetros, então 0,05, certo? V ao quadrado sobre 2. Aí aqui, eu vou só escrever aqui. Oh, desculpa. Cadê fração? V ao quadrado sobre 2, eu vou já pôr o valor do V aqui, certo? Mas, aí veja só, aqui eu vou colocar um parênteses, eu vou explicar já por quê, vezes essa fração de novo, de V ao quadrado sobre 2, certo? E aí vamos lá, explicar cada coisa dessas aqui. Qual é a velocidade? Na verdade, o problema não me deu a velocidade, mas ele deu a vazão em litros por segundo, 6 litros por segundo, e me deu o diâmetro, não é isso? Então eu posso usar a equação de vazão igual a velocidade sobre área. Na verdade, reorganizando, né, velocidade será 4Q sobre πd ao quadrado, certo? Então, deixa eu pegar aqui, eu tenho essa equação aqui em algum lugar já. Ainda é aqui para trás. Opa, passou ali. Aqui, ó. Então, aqui, ó, você pode pegar. Então, você tem 4Q sobre πd ao quadrado. Q é 6 litros por segundo, então será 0,006, certo? E o diâmetro que ele deu é 0,05, né? Só confirmando lá. 6 litros por segundo e o diâmetro 5 centímetros, né? Então aqui eu vou calcular 4 vezes 0,006 dividido por 0,05 está igual e dividido por π, né? 3,05. Nem que eu quisesse tinha dado o mesmo número, hein? 3,06 metros por segundo. Não é isso? Fiquei até desconfiado agora. 4 vezes 0,006 dividido por 0,05x ao quadrado. Mas é isso mesmo. Dividido por π. Certo? Então eu tenho essa velocidade. Essa é a velocidade que passa pelos tubos e pelas peças, né? Então aqui, ó,
3,06. Essa é a velocidade que aparece nas duas situações aqui, certo? E por que eu deixei esse parênteses aqui? Porque essa equação é kv ao quadrado sobre 2. Só que lá no problema eu tenho uma entrada, KL é 0,5, dois cotovelos, cada um 0,3, uma válvula 0,2 e uma saída 0,9. Tá? Então vou somar 0,5 mais duas vezes 0,3 mais 0,2 mais 0,9. Por isso que eu deixei o parênteses aqui. 0,5 mais duas vezes 0,3 mais 0,2 mais 0,9. É isso? 1,05, 2,03, 1,02 e 1,0,9. Ok? Então, daqui eu vou ter que deixa eu colocar isso aqui. Aí veja só, minha equação está quase finalizada. Só tem uma questão aqui que é esse F. Ó. Quem é esse F? É o fator de atrito. Eu não sei o valor do fator de atrito. Eu vou ter que entrar no diagrama de Moody para achar. E para achar no diagrama de Moody, eu preciso do número de Reynolds e da rugosidade relativa. Então, Reynolds é igual a ρVd sobre μ, certo? Deixa eu só copiar essa equação para colocar ela aqui. Fica mais organizado. Bom, Reynolds é ρVd sobre μ. Aí eu vou lá agora, ó, escrevo os valores, né? Então, ρ, aí eu preciso pegar lá, ó, 999,7. 999,7 vezes V, eu calculei V, 3,06 vezes D, 0,05 sobre μ, que aqui no problema é 1,307 vezes 10 a menos 3. 1,307 vezes 10 a menos 3. Certo? Isso vai me dar... Aí, ó. Cadê a calculadorazinha? 999,7 vezes 3,06 vezes 0,05 dividido por 1,307. E aí, como é dividido por 10 a menos 3, é multiplicado por 1.000. Isso vai me dar 117.026. 117.026, que é a mesma coisa que 1, vou arredondar para 1,2 vezes 10 a quinta, certo? Lá, o número de Reynolds sempre vai aparecer com essa cara, 10 elevado a alguma coisa. Então, esse é o número de Reynolds. Outra informação que eu preciso é a rugosidade relativa, certo? A rugosidade relativa é E sobre D. E aí, o diâmetro é 0,05 metros, só que eu preciso do valor em centímetros, então é 50 milímetros. Então, 50 milímetros. E a rugosidade, eu vou voltar aqui, porque ele disse que o material é ferro fundido. Aí eu venho aqui na tabelinha da rugosidade. Tá vendo como essa prova você vai ter que mexer com tabelas, diagramas, aí você vai, né, andar para cima e para baixo. Então tá aqui, ó, ferro fundido, né? É ferro fundido lá, o problema é. Então você tem ferro fundido com crostas, ferro fundido revestido com asfalto, PVC e cobre, cimento amianto, aço enferrujado, ou seja, não tem apenas ferro fundido. Então vou usar o ferro fundido revestido com asfalto, menor valor, 0,12 milímetros, certo? Só voltar lá para a questão para ver se era ferro fundido mesmo.
Apareceu uma tabela aí, professor. Ferro fundido 0,26. Peraí, deixa eu ver aqui. Eu acho que é porque ela jogou aqui, né? Exatamente. Aqui, ó. Ferro fundido. É porque tá logo depois tem esse exercício aqui. Aí nesse exercício aqui do 2, né? Aparece essa. Então, olha só. Ferro fundido. Aí você tem aqui, ó, 0,26 milímetros, né? Você joga aqui, ó, 0,26. Eu vou colocar até a unidade para vocês não esquecerem desse detalhe, certo? Então, isso aqui vai me dar 0,26 dividido por 50. Não é 50 centímetros aí, não? Não, é milímetros. Tem que colocar em milímetros. O valor lá no problema é 0,0, é 5 centímetros. Então, é 50 milímetros. Né? Certo? Então, isso aqui vai me dar 0,0052. 0,0052. Certo? Então, agora, eu vou no diagrama de Moody com este valor de Reynolds, 1,2 vezes 10 à quinta, com o valor de E sobre D de 0,0052, certo? E vou achar o valor do fator de atrito. Então, vou lá para o diagrama de Moody. Tem um diagrama aqui embaixo, eu vou estar mais próximo. Olha só. Deixa eu diminuir. Não, já está em 100. Olha só. 1,2 vezes 10 à quinta. Então, eu tenho 10 à quinta, está aqui, ó. Aqui é 2 vezes 10 à quinta. Então, 1,2 vezes 10 à quinta é muito próximo desse 10 à quinta. É mais ou menos aqui onde está essa mão, né? E o E sobre D é 0,0052. Veja, aqui tem 0,004 e aqui 0,006. Então, ele está aqui nesse meio caminho, né? Mais ou menos próximo dessa linha preta aqui, ó. Então, você vem, certo? Aqui, ó. Cruza com essa informação que vem daqui, né? E você vai ter um F de mais ou menos 0,03. Deixa eu só ver aqui qual foi o... porque não anotou aqui, mas é isso mesmo. Então, você vai ter um F aqui, ó, mais ou menos 0,03, certo? Pode usar 0,0305, porque está um pouquinho acima, né? Então, você vai pegar esse valor aqui e vai dizer que F é igual a 0,0305, certo? Porque, ó, 0,0305, né? Agora, eu vou pegar essa informação e trazer para cá. Então, 0,0305 vezes tudo isso aí. Aí, agora sim, eu posso fazer a minha continha, né? Então, calculadora... Isso vai ser 0,0305, opa, 0,8 não, 0,5 vezes 89 dividido por 0,05, certo? Eu vou deixar para multiplicar por 306 ao quadrado sobre 2, depois que eu somar os outros. Mais 0,5 mais 0,6, que é 2 vezes 0,3, mais 1,1, que é a soma de 0,9 com 0,2. Certo? Isso tudo dividido por 2 e multiplicado por 3,06 ao quadrado. Isso me dá uma altura de 264 metros, 264,5, né? 264,5 metros, certo? Então, essa é a diferença de nível entre Z1 e Z2, ok? Vocês vão tentar, no final de semana, resolver o mesmo problema, só que no lugar de usar o diagrama de Moody, usem essa equação aqui, ó. Certo? Eu quero que vocês achem o valor de F, tá? É só pegar e jogar lá. Por exemplo, joga 0,03 no valor de F, joga os dados que a gente já tem, né? E você vai ver se bate essa igualdade. Se não bater, você vai aproximando, certo? Vejam se o resultado com essa equação de Colebrook dá próximo do resultado com o diagrama de Moody, tá? Veja que é aqui, ó, exercício 1 e o exercício 2, ó, é o mesmo problema, certo? Só que agora, o que é que tá aqui assim? Um usa o diagrama
de Moodle e o outro usa a equação de Colebrook, certo? Tentem, e aí se tudo der certo, vocês podem ir tentando as demais questões, certo? Ok? Lembrando, para quem talvez tenha chegado depois, nós vamos fazer essa alteração, vou fazer agora, inclusive, a prova vai ficar para o dia 25, que é no sábado, certo? Provavelmente à tarde, a terceira unidade. Um horário só para todo mundo, certo? Aqui fecha, aqui também pode fechar. Alguma dúvida, gente? Alguma coisa que vocês queiram? Não, né? Então, boa sexta-feira, bom final de semana. Descansem, estudem, né? Via Valeu, CIGA de novo a prova. Sim, tem outro jeito? A prova vai ser via CIGA mesmo, não tem outro jeito não. A não ser que alguém descubra a vacina, aí a gente faz presencial. Não tem problema. Tchau, minha gente. Bom final de semana. Valeu, bom dia, professor. Bom final de semana. Professor, Diga lá.